Meus irmãos, pastor Eliseu Rodrigues, mais uma vez uma polêmica. E agora está sendo envolvido o seu assessor por desvio de dinheiro das igrejas. Será que é isso mesmo? Tá rolando até ameaças aí, ameaças pesadas. Bom, fica comigo nesse vídeo até o final. Como esse vídeo que tá pesado, é bom aí colocar o capiroto pra correr. Sai da frente, Satanás! Muito bem, meus irmãos, bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. André Silva falando. Antes que haja comentários aqui nesse vídeo, a voz robótica não dá mais para colocar aqui no canal, porque o YouTube mudou as regras, as diretrizes, e tem afetado canais com voz de inteligência artificial. Por esse motivo eu estou aparecendo aqui, porque todo vídeo que eu gravo vem um comentário. Ah, aquela voz era melhor, não tem como mais colocar aquela voz. E tem o seguinte aqui, pastor Eliseu Rodrigues, ele é famoso por suas polêmicas, a gente sabe disso, suas pregações ali são pesadas. Tem algumas mensagens, assim, eu gosto, né? Mas a partir do momento em que ele usou a Bíblia para poder defender a cobrança em pregações, eu passei a ver o pastor Eliseu com outros olhos. O senhor cobra para pregar, pastor Eliseu? Cobro. Todo mundo cobra. A partir do momento que você coleta, recolhe, recebe, arrecada, embolsa, pede, requer, solicita, eu estou errado. Negativamos as palavras, Fábio. E queremos colocar isso no caráter das pessoas. Ah, mas você recebeu um antecipado, tá aí o Pix que o pastor mandou pra sua assessoria, porque eu compro minha passagem. Fala assim pra mim, os desigrejados que estão estressados aí nos comentários. Vem que dou passagem, se vier de carro ou gasolina, mas prega na minha igreja. Vou não, eu não como asa de avião, nem bebo gasolina. Ah, mas cadê o amor pela obra? Eu prego na minha igreja, nas congregações do meu campo, eu evangelizo ali na minha rua. Não concordo, meu irmão. Quem põe preço na mensagem, não concordo. Tipo, uma noite é 3 mil, 5 mil, 8 mil. Pra mim, meu irmão, isso não presta. O que acontece agora recentemente? Surgiu um vídeo onde algumas igrejas estavam se pronunciando porque o pastor Eliseu, ele estava recebendo sinais e não estavam comparecendo. Sinais esses que são dinheiros antecipados, valores antecipados em sua conta, na conta dele ou do assessor, né? Acho que é do assessor. E ele não estava comparecendo, e existe um motivo para isso. Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Eliseu Rodrigues, eu estarei pregando no Comadrem 2026. Aguardamos vocês e toda a sua família. Queridos, na condição de superintendente da nossa Comadrem, faz-se necessário, à noite deste dia, nesse exato momento, fazer um esclarecimento a todos vocês, jovens líderes, e também os nossos pastores, que têm nos dado grande apoio para a divulgação do Reino de Cristo através da nossa Comadrem. Fizemos uma agenda, como é de conhecimento de todos os senhores, e cumprimos como Comadrem tudo que estava ao nosso alcance, como sinal, como as informações necessárias. Mas ainda em viagem, no último dia 30, eu fui surpreendido pela assessoria do pregador convidado, cancelando a nossa agenda, dizendo de uma dificuldade na sua assessoria. Embolaram lá várias agendas, e não é só as nossas. Infelizmente, várias outras agendas foram comprometidas dentro do estado, fora do estado. O que ocorre aqui, meus irmãos, é que o assessor, ele estava encrencado. Esse vídeo anterior foi divulgado pelo Fuxico Gospel, e logo em seguida vem quem? Assembleianos de valor postar essa informação sobre o caso do assessor. O que mais me parece, um falando de um lado, outro falando de outro, uma guerra de narrativas. Bora ver esse acontecimento aqui. Exclusivo, pastor Eliseu Rodrigues é enganado por seu melhor amigo e sofre prejuízo que prejudica suas agendas em todo o Brasil. O portal Assembleianos de Valor teve acesso exclusivo a conversas interceptadas entre o pastor Eliseu e o amigo assessor, que tomava conta de suas agendas. O caso de desvio de dinheiro aconteceu com mais um assessor do pastor Eliseu, que embolsou diversos valores referentes a agendas em nome do pregador baiano. O assessor estava endividado, com problemas pessoais e familiares, contratou o agiota, lhe complicando ainda mais a sua situação. Não iremos neste momento identificar o nome do assessor, apesar dele já ter se desculpado com Eliseu publicamente por meio de rede social. No entanto, tudo foi descoberto e várias agendas
que já estavam confirmadas, aonde as igrejas já haviam enviado dinheiro de passagens e sinais, tiveram de ser canceladas. E o nome de Eliseu Rodrigues foi totalmente responsabilizado, como se ele fosse o único culpado da história e tivesse dado golpes propositalmente às igrejas. Bom, meus irmãos, isso pode acontecer com qualquer pessoa, tanto no meio evangélico quanto no meio secular, um assessor desviar valores. Mas quando se trata do meio religioso, do meio gospel, aí o escândalo é maior. É por isso que tem que ter cuidado, tem que ter muito cuidado. Então, o que nós temos aqui? O esquema desvio de dinheiro funcionava assim. O assessor de confiança fechava a agenda com a igreja, que recebia valores altos, de 5 a 7 mil, até 10 mil, e ficava com todo o valor, sem avisar o pastor Eliseu. Isso aconteceu em várias igrejas e cidades. Meu irmão, 5 mil, 10 mil, que evangelho que é esse? A atitude do pastor Eliseu, assim que ele descobriu o esquema de desvio de dinheiro envolvendo o seu nome, Eliseu Rodrigues procurou os pastores das igrejas prejudicadas e ressarciu do seu bolso os altos valores. Agendas de 10 mil foram cobradas, prometendo levar o pregador e sua esposa, cantora Luana Rodrigues, e as igrejas pagavam de 1.000 em 1.000. Bom, meu irmão, acho que o assessor deveria ter procurado o pastor Eliseu quando ele estava passando aperto, ou a igreja, não procurado um agiota, porque a função da igreja é distribuir, compartilhar a oferta que entra com os necessitados. Não estou aqui para poder defender Eliseu, nem estou aqui para acusar ele de nada, tá? Isso aqui serve para o sistema que foi montado, assim, o sistema evangélico foi montado ao longo dos anos, meus irmãos. Preços em pregações. Você tem assessor que recebe valores antecipados aí de igrejas. Ora, a Bíblia no Novo Testamento, as ofertas, elas eram arrecadadas para que não houvesse necessitado entre as comunidades ali, entre o povo da igreja. Lembra do texto ali de Ananias e Safira? É só ler alguns textinhos antes, ali, alguns versos antes dele, ou num capítulo anterior, a gente vai encontrar os apóstolos dividindo os valores arrecadados das vendas das propriedades, meus irmãos. Com quem que eles repartiam? Com os necessitados. Os valores eram depositados aos pés dos apóstolos para isso. Voltando aqui para o assessor, nós temos pastores aí em geral. Assim, são poucos os que não cobram, né? Mas eles pegam o dinheiro da igreja, que era para poder estar cuidando de órfãos, viúvas, necessitados. Só que a gente não vê isso sendo feito. Ou seja, agora nós temos líderes que arrecadam as ofertas e colocam valores exorbitantes nas mãos de um artista gospel. Enquanto isso, tem um povo perecendo que às vezes o pastor não está nem sabendo. Por quê? Porque essa prática, ela ficou lá na igreja primitiva. A igreja atual, poucas fazem isso. E o dinheiro sendo usado para poder alimentar um sistema, alimentar mercenários, tirar dos pobres e encher o bolso de quem, assim, já tem fartura. Eu me lembro de Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, falando sobre a ceia do Senhor. Quando ele diz assim: nisso não vos louvo. Esse é o momento da ceia, né? Enquanto muitos se embriagam, então Paulo vai citar: por isso há entre vós muitos fracos e doentes. Se for verdade isso do assessor, o cara estava passando necessidade. Erro de seus pastores, né? Não sei se ele é crente, identificar, e erro do assessor em não comunicar. Meu irmão, infelizmente o evangelho que esse povo segue se tornou um comércio da fé. Reflita nesse texto aqui em 2 Pedro, no capítulo 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si os mesmos repentina destruição. E muitos surgirão em suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras
fictícias. Para eles, o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Como eu negocio aquilo que não é meu? Sou eu a oliveira que dá azeitona? Se a azeitona não é minha, o azeite não vem de mim, não posso colocar preço nisso. Pastor, tu vai falar isto? Vou. Nunca cobrei R$1 para pregar em lugar nenhum. Posso falar o que eu estou falando? Sobrevive como? É igual Jesus. Jesus nunca cobrou, mas nunca fechou a bolsa. Quem quer jogar, joga, mas eu não vou pedir. Quem quer colocar, coloca. Tu sabe que eu prego, mas eu não vou estipular. Quem quer me dá, me dá. E se não der, o Espírito que me chamou me sustenta com corvo no pão da boca, lá na minha porta. Mas eu não vou vender o azeite que Ele colocou na minha vida só para ter um pouco de regalia. É melhor morrer pobre e ir para a glória do que ser rico e ir para o inferno.